Se grandes empresas podem fechar a porta por conta da crise, por que os clubes não vão passar longe disso? De jeito nenhum, os clubes estão parte desse problema e eu não tenho dúvida que isso é uma grande ameaça ao futebol brasileiro, não para esse ano, mas para os próximos anos. Eu sou Bolívia! Editor desimpedido, su era sem limite, se não aguenta tá fodido. Sou Bolívia! Ai, Brasil. Vocês estão vendo que esse ai, Brasil tá diferente, tá mais pra baixo e tá aqui intocado, assim como todo o Brasil intocado, e a gente tá dando um jeito de seguir as recomendações, cada um se proteger como pode e também dando um jeito de botar vídeo no ar aí pra vocês. Então o BTS hoje vai ser remoto, como todos os programas do Desimpedidos e como vocês já estão se acostumando. E hoje eu tô aqui com ele, Guilherme Belintani, presida do Bahia. E aí, Guilherme, beleza? Tudo massa, beleza pura. Na medida do possível, pura, né? Beleza pura não tá, mas assim, a gente tenta manter o otimismo, né? É por aí mesmo. É por aí, né? Eu queria estar em Salvador, ter ido pra Salvador, né? Estar daí presencialmente, visitando o CT do Bahia, perguntando como que era o pequeno Guilherminho lá na infância, o que ele fazia e tal. Mas agora o momento é outro, então a gente tem que falar assim, de longe mesmo, né? Beleza, eu também prefiro você aí nesse momento, assim. É melhor, né? Mas eu tô de máscara, pelo menos. Tá lindo, tá beleza. Por falar em Salvador, Guilherme, será que um dia você vai ser prefeito de Salvador? Um dia a gente pode ser qualquer coisa, quem sabe, mas eu gosto de pensar no dia de hoje, no máximo no dia de amanhã. A gente não pensa muito lá na frente. Tem uma música de Paulinho da Viola que fala assim: não sou eu quem me navega é o mar. Então a gente vai deixando. Tem a do Zeca também, né? Deixa a vida me levar. Essa também. E o que tem mais a sua cara? Prefeito de Salvador ou presidente da CBF? Presidente do Bahia. Mas no futuro, assim, o que te seduz mais? Assim? Eu acho que eu tô muito focado nesse projeto atual, que é concluir meu mandato, né? 2020 é o último ano do meu mandato, são 3 anos. Nesse momento é o que eu penso, fazer bem feito. Quando a gente faz bem feito as coisas, se dedica, com erro, com acerto, mas tendo mais acerto do que erro, as coisas vêm lá na frente. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, e você é um dos raros cartolas do Brasil que são elogiados, né? Assim, uma coisa rara, reconhecido pelo trabalho que você tem feito no Bahia e tal. Pra quem não manja nada de administração de clube, nada disso, pros leigos, em qual ponto o Bahia acertou nessas últimas gestões e qual que é o principal erro que os clubes cometem para não ter contas equilibradas e uma gestão como o Bahia tem? A gente tem os elogios, mas a gente toma muita porta também, né? Primeiro que não tem pretensão de ser unanimidade, de ser elogiado o tempo todo, a gente também erra. Esse modelo de um clube mais racional, com controle de custos, mais planejado, ele tem o preço, né? A gente paga um preço por isso. O futebol hoje é uma disputa de dinheiro, e tem muito clube sem dinheiro que termina fazendo investimento alto de forma irresponsável, não tem punição por isso, e o fair play financeiro está muito longe ainda do Brasil, e aí a gente termina disputando em condições desiguais, né? E além disso, o Bahia é um clube ainda em reconstrução, né? Um clube que veio desde 2013 com um projeto de intervenção liderado pelos torcedores. Hoje os torcedores são quem decidem o futuro do clube, elegendo presidentes, elegendo conselheiros, de forma aberta e direta. Isso tem um custo, tem um ônus que muita torcida não está disposta a pagar, né? Quer resultado de curto prazo, quer ganhar tudo o tempo todo, acha que título vem no apertar de um botão, e a gente sabe que isso vem com o tempo. Você sente uma pressão da torcida de falar assim, bom, se a gente tem essa estrutura toda, a gente tem que ganhar coisa importante, tem que ganhar a Copa do Brasil, tem que ganhar a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, aliás, que vocês ganharam em 2017 do meu esporte, que eu não gostei, mas tudo bem, vou deixar passar essa. Existe essa pressão da torcida de falar, queremos algo grande, queremos classificar para Libertadores, existe isso? Existe demais. O clube vem crescendo, né? Há 3 temporadas seguidas na Série A, vamos para a 4ª temporada na Série A agora, mas a exigência da torcida ela vai ampliando. A cada ano que a gente vai alcançando melhores resultados fora de campo e também dentro de campo, crescendo no ranking da CBF, atingindo índices que a gente não atingia antes, a torcida vai esquecendo um pouco o passado ruim, o passado do fundo do poço, e vai lembrando apenas dos momentos recentes e aumentando a sua exigência. Isso é bom, né? Eu não estou condenando isso, mas ao mesmo tempo isso não pode ser feito de maneira como se a gente esquecesse completamente que o clube ainda é um clube em construção, é um clube em reconstrução. Há 4 anos atrás estava na Série B. 2019 foi o primeiro campeonato que a gente fez em pontos corridos sem frequentar a zona de rebaixamento. Isso tudo pra gente é conquista, né? Mas é lógico que a torcida vai exigindo mais e a gente também vai querendo mais. Mas a gente tem a noção de que isso vem com o tempo. Qual que foi o peso dessa eliminação precoce da Copa do Brasil? A Copa do Brasil era o grande objetivo do Bahia 2020, assim, de chegar a um título importante nacional? Eu não sei se era o grande objetivo, porque a gente ainda sabe que é um campeonato difícil pra gente, né? Um campeonato que a gente tem uma disputa com clubes que têm uma estrutura e um poder financeiro muito maior do que o nosso, mas era um campeonato possível. Apesar de ser um campeonato difícil, era um campeonato possível. O peso foi enorme, eu tô carregando nas costas até hoje, vou carregar por muito tempo, não tenho dúvida não. Foi uma decepção muito grande, a gente tá sentindo isso no clube, ainda vai sentir por um tempo, mas é bom.
é bom sentir as feridas. É bom que as feridas não cicatrizem muito rápido, né? E você sempre diz que a boa gestão no Bahia vem desde 2013 dos seus 2 antecessores também, né? Você acha que os estragos que essa pandemia pode causar, a gente, tirando a parte de saúde, tirando a parte, a gente está falando agora especificamente da paralisação do futebol, pode jogar todo um trabalho de equilíbrio financeiro no ralo, porque agora não vai gerar receita e tudo mais? Não só no Bahia. Qualquer clube de futebol hoje no Brasil, ele vai sentir essa pandemia, ela vai sentir o impacto econômico do que está acontecendo. Alguns vão sentir mais, outros menos. Depende muito do comportamento de cada um nesse momento, né? A gente está buscando se preparar dentro do clube para o pior. E se preparar para o pior é poder agir da maneira mais dura possível sob o ponto de vista financeiro, entendendo que se a gente deixar para agir depois, pode ser que a gente seja uma grande vítima. Pois é, e como que tá o dia a dia de um presidente do clube da Série A durante esses tempos? Você faz reunião aí do seu apartamento, você vai encontrar com alguém? Eu tô há 9 dias em casa, fechado, não saio para nada, saí ontem para fazer um supermercado, que já estava começando a faltar coisa, mas uma coisa bem rápida. A gente decidiu isso pelo clube, porque a gente entende que a gente tem que dar também o exemplo para todo mundo, né? Não adianta a gente cobrar que as pessoas fiquem em casa e a gente ficar saindo à toa. Fazendo muita reunião, trabalhando muito. Agora eu acabei de concluir uma reunião com toda a equipe do financeiro. A gente está fazendo aí 7, 8 horas de videoconferência por dia, mais ou menos, com toda a equipe do marketing, do financeiro, do administrativo, a equipe também técnica de futebol, né? A gente vem conversando muito. Então, o que acontece? 7, 8 horas de videoconferência e nesses intervalos ainda muita ligação por telefone. Então, é muito trabalho. Eu diria que eu estou trabalhando a mesma coisa do que eu trabalhava, em modelos diferentes, por exemplo. Muito bem. E os clubes têm se falado? Existe esse apelo por um acordo entre os clubes? O que está rolando entre os presidentes dos clubes nesse momento? Isso é uma coisa bem interessante. Eu diria que, nesse aspecto, o Corona tem sido um elemento de união dos clubes, né? Primeiro porque a gente decidiu não fazer encontro presencial, faz por videoconferência. Então, a gente está fazendo várias. Porque, na verdade, está todo mundo em casa. Ontem mesmo fizemos uma reunião de quase 4 horas por videoconferência, com mais de 20 presidentes de clubes de Série A e B. Foi muito boa. A gente está, assim, conseguindo um tom e um elemento de unificação dos clubes que eu nunca tinha visto, desde que assumi a presidência. Qual que é o conteúdo dessa conversa? A primeira coisa é trocar experiências, né? Como está cada clube, como é que cada um está enfrentando esse momento. E a segunda é trazer pautas comuns que nos interessem, né? Há temas com a CBF, tema com os atletas, comissão técnica, com o governo federal, enfim, uma série de elementos que a gente tem, são pautas incomuns entre os clubes e a gente raramente discutia isso. Agora a gente está discutindo bastante. Ontem foi uma reunião muito longa sobre isso e a gente conseguiu trazer temas muito importantes que trazem justamente essa conexão entre os clubes. E a CBF, ela entrou em contato com os clubes nesse momento? Você acha que a entidade poderia ajudar de alguma forma? Está ajudando, viu? Eu vou ser bem franco aqui, a CBF está sendo um elemento agregador importante. A CBF está comprando, de certa forma, essa união dos clubes no sentido de estar junto, tá, lógico, abraçando essa causa, né? Lógico que a gente vai ter uma expectativa de que a CBF e todos os entes, não só do governo, mas que participam do futebol como um todo, sejam cada vez mais partícipes e consigam ser participantes de todo esse processo de dificuldade dos clubes de futebol, né? Então, mas de que forma que ela poderia contribuir? É financeiramente? É renegociando cota de TV? Como é que é? A gente está contando com a CBF, primeiro pela posição que ela tem institucional, ela está trabalhando muito nessa interlocução com o governo federal, por exemplo. Também em contatos com as empresas de TV, né, que tem, de certa forma, na CBF uma referência, apesar de cada clube também estar fazendo contato diretamente. E muito com a proposição de administração de calendário, equilíbrio na hora das decisões, né? A própria suspensão da Copa América para 2021, a prorrogação para 2021 vai abrir espaço para o nosso calendário. A CBF também está discutindo com a gente a hipótese de, durante as datas FIFA, a gente ter jogos do Campeonato Brasileiro. Isso é bem importante, não está fechado ainda, faz parte da discussão. Enfim, eu acho que tem uma pauta muito ampla, assim, não só se refere à união dos clubes, mas à interlocução com o governo federal, com os governos estaduais e a própria CBF. Tem uma pergunta aqui que mandaram no Twitter para você, Guilherme, que é respeito a essas decisões que vão ter que ser tomadas em relação aos campeonatos parados, né? Pergunta o que ele acha de adaptar o calendário europeu ao futebol brasileiro em definitivo e não só pela questão do adiamento de jogos. Eu acho que, conceitualmente, se o futebol brasileiro tiver o mesmo calendário do futebol europeu, é muito bom, porque a gente para de ser pautado por uma janela econômica, que é a janela do futebol europeu, mas na nossa janela é diferente, né? Quer dizer, quem manda do futebol mundial sob o vista econômico é o futebol europeu. E o nosso calendário não dá adaptado a essa janela econômica, né? Isso significa que no mês de agosto, que é quando a Europa mais compra jogador, a gente se desfaz do nosso time no meio do campeonato justamente porque a gente precisa vender jogador. Se a gente ajusta o calendário para o calendário europeu, isso fica muito positivo. Agora, eu não acho que isso deva ser feito da noite para o dia simplesmente por conta do coronavírus. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa decisão tem que ser uma decisão fruto de um planejamento.
fechamento e não de uma decisão assodada por conta da ameaça do corona. Você acha possível que o Brasileiro seja disputado em um turno e aí volte o mata-mata com os 8 primeiros? Não, isso de jeito nenhum. Isso não está em cogitação, não está em discussão, mudança de jeito nenhum de calendário do futebol, né, de modelo da competição. Eu tenho consciência plena de que se a curva se confirmar como vem vendo em outros países, a curva do vírus, a gente consegue sim retomar o calendário e abrindo mão de data FIFA, suspendendo a Copa América para 2021, a gente consegue manter completamente o mesmo padrão do campeonato, a mesma regra, o mesmo modelo de competição. Porque você falou, acho que foi no Sport TV, que um clube não aguenta mais do que 3 meses sem receita de jogo. O que isso pode significar na prática? Pode ter clube que tem que fechar a porta por causa disso? Eu acredito muito nisso. Eu acho que a ameaça de uma catástrofe financeira no futebol brasileiro, ela está colocada. Não tenho a menor dúvida disso. A gente já começa hoje a ter muita dificuldade em vários clubes de honrar compromissos básicos. Se alongar, essa dificuldade de honrar compromisso básico vai se transformar numa grande crise financeira que pode sim chegar a depender da longevidade, da extensão da pandemia, pode sim gerar fechamento de porta de clube. Veja, se grandes empresas podem fechar a porta por conta da crise, por que os clubes não vão passar longe disso? De jeito nenhum, os clubes estão parte desse problema e eu não tenho dúvida que isso é uma grande ameaça ao futebol brasileiro, não para esse ano, mas para os próximos anos. É difícil, hein, Brasil? Essa é um presidente de clube de Série A falando isso, né? Como os clubes pretendem sair dessa situação sem irem à falência e também como vocês planejam agir em relação aos jogadores, ou seja, existe algum fundo de emergência, existe alguma forma de entrar receita, vocês estão pensando em soluções? E os jogadores, vocês vão pagar o salário normal até quando puder, vão tentar negociar, como é que vai ser? Eu não tenho dúvida que a gente vai precisar conversar. Agora, se essa pandemia for uma pandemia mais curta, certamente vai ter menos impacto nas relações comerciais que a gente tem, incluindo o salário de atletas. Se for uma coisa mais longa, é impossível um clube manter por um período mais longo salário integral, imagem integral, isso é impossível, né? Eu dizer isso, eu defendo isso aqui, seria até uma irresponsabilidade, porque não há como a partir do momento que as receitas ficam todas suspensas. O clube está monitorando os jogadores, assim, questão de alimentação, manda uma dieta ou manda alguma coisa já pronta para eles comerem, condicionamento físico, eles têm que treinar em casa, têm que demonstrar algum resultado, ou é meio que assim, ó, cuidem-se aí e a gente depois vê? Não, o trabalho é absolutamente intenso, né? A gente tem trabalhado com a rede que a gente trabalha normalmente, que é preparação física, nutrição, fisiologia. A gente dividiu as equipes a cada 6 atletas, né? A gente tem uma equipe responsável. Então, a gente tem acompanhamento a grupo de 6 atletas, e esses 6 atletas são monitorados por um preparador físico do clube, e cada preparador tem um grupo determinado, né? E a gente faz com que isso, eles tenham uma meta diária de cumprimento de exercícios, né? Eles não só têm que atestar que cumpriram, como também filmar esses exercícios também para a gente estar divulgando para a torcida e gerando mobilização. Esse modelo que a gente fez com acompanhamento nutricional, eles informam diariamente o que estão comendo para os nutricionistas, se pesam e fazem todo o acompanhamento. É lógico que não chega no nível de acompanhamento quando o clube está funcionando normalmente, mas a gente faz ali uma coisa que é bem razoável de acompanhamento para que na volta, que eu espero que seja o mais breve possível, a gente tenha o menor prejuízo nesse aspecto. Ô, Guilherme, me fala uma coisa, e os estaduais? O que a gente faz com os estaduais? Olha, essa é uma situação bem difícil, né? A gente sabe que o nosso desejo é cumprir todo o calendário. No caso do estadual aqui da Bahia, a gente precisará ainda de 6 jogos para concluir. O time precisa ainda de 2 jogos da fase classificatória, 2 jogos de semifinal e 2 jogos de final. Quer dizer, o time que for para a final vai precisar de 6 jogos para concluir o campeonato. Eu acho que é bem possível fazer essa conclusão, né? A gente vai ter aí uma necessidade, lógico, de espremer calendário, jogar, às vezes, quarta e domingo, né? A gente sabe disso, mas em nome da continuidade do campeonato, eu defenderei sim a conclusão do campeonato baiano aqui do estadual. Até que ponto ele se sente seguro em segurar um técnico depois de eliminações precoces? Ele tá bancando o Roger depois de um péssimo segundo turno e eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. E demorou a demitir o Anderson. Primeiro que o demorou a demitir Anderson é na cultura do futebol brasileiro, né? Anderson terminou o campeonato em 2018, a gente tem o primeiro lugar, ele pegou o time na zona de rebaixamento, levou a 11º, fez um grande campeonato brasileiro com a gente. Naquele ano, concluiu o campeonato com a melhor colocação da história do Bahia nos campeonatos de pontos corridos. E aí ele começou o ano, teve muito tropeço no começo de 2019 e nós demitimos ele no dia 30
ou 31 de março, não lembro ao certo, ou seja, 3 meses do ano iniciado. A pessoa que diz que a gente demorou muito para demitir é porque está com a cultura do futebol brasileiro que, infelizmente, demite nas primeiras dificuldades. O Bahia não é assim. O Bahia prefere acreditar que os treinadores conseguem recuperar os seus atletas, o seu elenco, o seu estilo de jogo, se tiverem demonstrado bons trabalhos. É o caso de Roger. A torcida, há 7, 8 rodadas atrás, pediu fora Roger, e depois do fora Roger nós temos, salvo engano, 5 triunfos e um empate, depois que a torcida pediu fora Roger. Se eu tivesse trocado e tivesse vindo um treinador novo, certamente não seria esse o resultado. Por quê? Porque o Roger já conhecia o time, passou por uma semana ruim, porque perdemos a quarta-feira para o River na Copa do Brasil e perdemos um Bavi no domingo, mas tirando esses 2 jogos, o ano todo a gente vinha tem bons resultados. Se eu fosse um presidente para ser apenas tomar a decisão com base no calor da emoção, no calor da torcida, que às vezes pede resultados de curto prazo, eu teria demitido um treinador que hoje é difícil encontrar no mesmo nível no futebol brasileiro. Então não concordo que o Bahia demora para demitir, não concordo que a gente teve eliminações, a gente teve apenas uma eliminação que foi da Copa do Brasil. Então a gente fez um segundo turno ruim, é verdade, mas a gente hoje tem conseguido em 2020 bons resultados justamente por sequência do trabalho. É lógico que a gente passou uma semana ruim, mas eu não vou demitir treinador por causa de uma semana ruim. Além desse torcedor corneteiro que você acabou de responder, tem outro aqui, que eu vou te falar o que ele tweetou e você responde. É o Pedroca. Ele falou assim: time do mimimi da lacração. Eu não entendo o que é isso direito, não. O que ele fala lacração é quando a gente defende direitos humanos, né? Defende direitos das pessoas. Isso. Essa lacração, eu acho que é um termo da internet para quem quer ser preconceituoso e não assume o seu preconceito. Então, nosso time é um time que defende causas humanitárias, defende cada vez mais das mulheres irem ao estádio, defende cada vez mais um participativo, popular, é contra o assédio às mulheres, é contra o preconceito, é contra o racismo. Esse é o nosso time. Se esse sujeito chama isso de lacração, posso fazer nada. Eu acho que ele tem uma visão de mundo completamente diferente da minha e completamente diferente do que o clube propõe quando defende direitos humanos e defende que futebol é só futebol, quando defende não só dentro das 4 linhas que o clube deve se pronunciar, deve se importar. Então a gente defende cada vez mais o direito a uma paternidade responsável, defendemos cada vez mais o direito de gays, lésbicas participarem do futebol e não serem, de certa forma, segmentados por causa disso. É isso que o nosso clube defende. Agora, quem chama isso de lacração, fica à vontade, eu não tenho problema nenhum com isso. Muito bom. Pena que bem na hora dessa sua resposta importante, a internet falhou um pouco, né? A última pergunta aqui também tem a ver com essa vocação do Bahia, com esse posicionamento do Bahia, né? Essas ações humanitárias, como você disse. É o Tarcísio, As bandeiras defendidas pelo clube nos últimos anos dependem dele, você, presidente, ser o presidente do clube. O novo presidente pode mudar esse viés social do clube, se ele não pensar igual? Eu defendo que sim, né? Se esse presidente for eleito pelos sócios e na campanha ele defender a mudança e os sócios escolherem isso, eu acho que é legítimo. Eu só acho ruim se o presidente defender uma coisa na eleição, fazer uma proposta na eleição e agir diferente no seu mandato, né? O Bahia é um clube democrático, ele está preparado para que o próximo presidente possa, por exemplo, suspender nossas defesas, nossas campanhas, né? Se os sócios assim desejarem, se isso for uma pauta de campanha, se o candidato defender isso, defender que o clube está se posicionando socialmente em excesso, se dedicando a muitos temas fora do futebol, quando precisava se dedicar exclusivamente ao futebol. Ele defender isso na campanha e ele foi eleito pelos sócios, é justo. Eu acho que a democracia está exatamente nisso. O que eu acho ruim é se essa pauta não ficar clara ao longo da campanha e ele chegar e defender isso ao longo da sua gestão. Acho que a democracia do Bahia permitirá qualquer tipo de mudança nesse sentido ou de continuidade do trabalho. Quem define isso são os torcedores, são sócios do clube. Para acabar, então, meu querido Guilherme Belintani, manda um recado pro torcedor do Bahia que tá apreensivo nesse momento, tirando a parte da saúde pública que a gente já sabe, né? Tá vendo o dia inteiro e tudo mais. Pro torcedor do Bahia e também pro torcedor brasileiro, que nesse momento não sabe o que vai acontecer. Olha, eu vou falar especificamente pro torcedor do Bahia, é um recado muito importante, né? O Bahia passou até 2013 por períodos muito ruins e períodos dos seus piores da história. A gente chegou à Série C do Campeonato Brasileiro, a gente foi vítima de gestões completamente irresponsáveis, que não pensavam no clube, pensavam exclusivamente nas suas pessoas que estavam à frente do clube, gastavam dinheiro à toa, não tinham racionalidade, não tinham planejamento. Hoje, a gente teve conquistas importantes desde 2013. A gente passa agora, talvez, pelo momento mais crítico da recente história democrática do Bahia. Isso está ameaçado se a gente tiver desequilíbrio financeiro, se a gente não conseguir se portar bem diante dessa crise. Isso não serve só para o Bahia, isso serve para qualquer clube brasileiro. Então, eu queria dizer ao sócio que está na mão dele a decisão de fazer com que o Bahia saia mais forte
desse momento difícil, a decisão dele de apoiar nesse momento, de não virar as costas para o clube. A gente sabe que muitos sócios vai ter dificuldade de pagar a mensalidade, mas aquele que não tem dificuldade ou que consegue superar essa dificuldade, não abandone o clube. Isso para o Bahia serve para qualquer torcedor que ama o seu clube. Não abandone o seu clube nesse momento. Todo clube precisa do seu torcedor junto nesse momento. Muito bem, Guilherme. Eu queria agradecer você por ter topado da entrevista aqui. Desejar boa sorte não só para o Bahia, mas todos os clubes que consigam se safar dessa depois da melhor maneira. Todo mundo no Brasil vai ter que dar um jeito. Não interessa qual que é o setor, qual que é a sua profissão. Tá todo mundo apertado e preocupado. Mas é isso aí. Vamos manter o otimismo e a cabeça boa para tomar as decisões. Obrigado. Um abraço para você. Valeu, obrigado. É um prazer enorme. Um abraço. Valeu, Bahia. Bora, Bahia. Esse BTS já foi com o Guilherme Belintani, presida do Bahia. Semana que vem, quem sabe, de novo desse jeito. Quem sabe não vai ter. Semana que vem é nós, Brasil, com mais um BTS remoto pra vocês. Tchau.